e colocar a bateria de emergência. E aí pessoal, tudo bem com vocês, meus amigos? Imagine que você vai sair com seu veículo e seu pneu está totalmente murcho, como está aqui agora, ó. Então você resolve trocar a roda e você pega a sua chave de roda, ok? Daí, tá bem apertada. Nossa, quebrou a chave. Como que a gente faz? Aí não tem como mais. Você decide ir dessa forma até o borracheiro, ok? Nossa. Aí você percebe que largou o farol ligado, pessoal, e sua bateria está totalmente descarregada. Então, meus amigos, ó, eu fabriquei essa ferramenta aqui, ó, que é uma bateria de emergência, é um compressor e é uma máquina de soldas. Tudo feito com uma bateria velha, tá? Uma bateria usada. Pois, na continuação do vídeo, vocês vão ver como que é que eu fabriquei, ok? O vídeo continua com a fabricação. Mas agora eu vou mostrar para vocês ela funcionando. Tá bom? Vamos ligar a caminhonete, vamos encher o pneu e vamos soldar a chave de roda. Beleza? Vou mostrar pra vocês que a bateria está descarregada, ó. Ó. Descarregada, tá? A gente vai pegar a bateria de emergência. Pessoal, eu vou pegar um fio aqui, ó, pra mostrar pra vocês que ela tá totalmente carregada, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Tá? Ó, de novo, pessoal. Ok? Agora, meus amigos, a gente vai encher o pneu. Agora é compressor, hein? Vai se transformar no compressor. Mostra aqui, Rafael, pro pessoal ver. Mas como, pessoal, para encher o pneu vai demorar muito, porque o compressor é pequeno, eu vou encher essa garrafa e vocês vão ver que enche com muita força e é muita pressão, tá? Só que pro pneu vai demorar e o vídeo fica longo. Ó, eu abro aqui, ó. Ó, vou até pisar em cima para vocês verem, ó. Ó, bota quente, pessoal. Ó, vou ter que desligar, porque senão vai estourar a garrafa, pessoal. Ó. Ok? E agora, meus amigos, ela vai se transformar numa máquina de solda, tá? Vou mostrar pra vocês que ela se transforma numa máquina de solda. Basta a gente mudar esses pinos aqui e colocar os cabos de solda. Vocês vão ver, ó. A máquina de solda, a bateria, hein, pessoal? Funciona em qualquer lugar. Então, vou pegar a chave aqui. Mostra aqui mais perto, vai. Então, ó, vou tirar essas duas chapas e vou colocar essas duas chapinhas. E aí vai mudar a voltagem dela e ela vai se transformar numa máquina de solda. Aqui, pessoal, quando ela tá com essas duas chapinhas aqui, ela tá 12 volts, ó, 12. E para me soldar eu preciso de 36 volts. Aí eu pego, ó, essa chapinha daqui e essa daqui. Agora eu ligo ela em 36 volts. Agora ela se transforma em uma máquina de soldas. Agora, pessoal, eu tenho um alicate, um porta-eletrodo e uma garra negativa, tá? Então eu venho aqui, pessoal, ó, ligo a garra negativa, tá? Ó, e ligo o positivo, que é o que vai no porta-eletrodo. E agora a gente vai soldar a chave de roda que quebrou. Então a gente liga a garra negativa aqui. E aí, pessoal, ó, a gente vai fazer a solda. Dá um ponto aqui primeiro, ó. Fiz um pontinho de solda, ó, bacana, pode mostrar aí. E agora eu vou soldar ao redor um cordão, pessoal. Pode afastar, Rafael.
soldado. Vamos tirar aqui, ó. Vamos bater a casca aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Olha pra vocês verem que solda, hein. Olha. Que top. Ok? Então, pessoal, ó. É uma ferramenta bacana demais, tá? Assiste agora o vídeo que você vai ver como que eu fiz. Máquina de solda, compressor e bateria de emergência. Ok, meus amigos? Vê aí como é que eu fiz, ok? Meus amigos, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz mais essa gambiarra, mais esse serviço. Nossa, eu só sei fazer gambiarra. Pessoal, EPI primeiro, né? Eu tenho que usar porque mexer com ácido, essas coisas, a gente tem que se precaver. Então, pessoal, eu peguei uma bateria bem velha, essa aqui já não tinha vida mais, era uma bateria que já tinha acabado toda. Abri ela, né? Vou fazer um corte aí por cima. Vocês estão vendo aí agora, pessoal, eu tô removendo o ácido dela, né? Na verdade é uma solução, é uma mistura de ácido sulfúrico com água, né? É uma mistura. Como vocês podem ver, tá bem pretinho isso aí. Normalmente é incolor, tá? Então ela tinha se degradado toda na bateria, que tinha acabado mesmo a sua vida. E deu trabalho para abrir, viu, pessoal? Tá vendo aí? Deu trabalho. Agora, pessoal, ó, vocês estão vendo aí, são as divisões, né? Cada aí uma célula, né? Que tem 2 volts somado, dá o total de 12 volts. Agora, meus amigos, ó, vou começar a remover e observem para vocês verem que tá bem acabado mesmo, a bateria que tinha se degradado toda. Olha aí. Muito. Essa aí deu o que tinha de dar e não tinha ainda. Essa aí já tava final de vida, já faz bastante tempo. Então agora eu vou remover, pessoal, todas as placas que estão aí dentro, né? Porque na verdade eu preciso dessa parte interna aí toda livre, né? Bem suja, olha pra vocês verem. Tem que fazer uma limpeza, né? Aí, pessoal, já fiz a limpeza. Como vocês podem ver, agora fica mais fácil trabalhar, né? Utilizando aí minha pistola de solda, né, pessoal, de soldar, eu fiz aqui essas chapinhas, coloquei na frente dela aí, ó, pra cortar, pra você ver que funcionou bacana pra cortar o plástico. Ó. 2 chapas barra chata e umas lâminas de cegueta afinada lá na frente, ó. Eu fiz os cortes todos e facilitou minha vida, porque se fosse para me cortar isso aí noutra ferramenta, ia dar muito mais trabalho. E corta bacana, pra vocês verem. Corta bem mesmo. Joel faz gambiarra, gente do céu. Até eu me impressiono comigo por causa da quantidade de gambiarra. Aí, pessoal, já tá liberado o espaço por dentro, né? Agora, meus amigos, eu fui até na oficina de um amigo meu que conserta motos, oficina de moto, né? E ele me deu essa porção de baterias. Você sabia que boa parte das baterias de moto é possível recuperar? As de carro não, porque o valor é mais alto, mas as de moto sim, porque as de moto a pessoa às vezes troca até por um defeito da moto, pensa que é um problema que era da bateria e era da moto. Então vocês vão observando aí que eu estou separando elas, ó. As que tem um pouco de carga ou mais carga, é as que tem mais chance de se recuperar. Igual vocês estão vendo aí, eu estou separando as que tem mais chance de recuperação, né? Agora vocês estão observando aí, eu vou fazer um furinho, por onde eu vou colocar água desmineralizada. É até difícil falar, eu vou utilizar esse tubinho aí, pessoal, ó, colocar na seringa. Aí pra vocês verem, ó. Bidesmineralizada. Então, pessoal, eu vou injetar 10 ml aí em cada vaso da bateria ali, né? Vai totalizar 50 ml, 60 ml, né? Em cada bateria, né? E porque isso aí evapora, a bateria aquece muito, pessoal, e acaba vazando, né? Saindo ali pela válvula. Agora, para tampar, eu vou usar esse anelzinho O-ring, pessoal. Vou cortar, faço uma pontinha nele para ficar mais fácil de colocar no furinho. E aí eu vou tampando, pessoal. Tá. Tem que ficar bem apertado, ó, pra você ver, para não vazar. Mas funciona bem, tá? Funciona bem. E já fiz isso demais em moto minha, bateria que parecia que tava acabando, depois ia longe ainda. Olha pra vocês verem, ó. Não vaza, tá? Fica bom mesmo. Você pode recuperar a bateria da sua moto fazendo isso, hein? Economiza, né? Então agora, pessoal, eu vou colocar na carga lenta e deixar por um bom tempo. A carga, quanto mais lenta for, melhor, pessoal, porque eu vou fazer uma simulação para vocês verem.
É como se você fosse encher esse copo d'água. Se você for bem devagarinho, você consegue colocar até mais água do que o copo cabe. Observe para você ver, mesmo sem transbordar. Então a bateria é da mesma forma. Se você colocar a carga bem devagarinho, ela vai entrando pelos poros dela lá dentro, a energia e tal, vai descalcificando, desulfatando. Ah, é isso aí, pessoal. Nem sei falar as palavras, tão difícil. Então, pessoal, ó, já fizemos aí o furo na caixa, fiz o desenho de como eu vou ligar as baterias, já explico para vocês. Fiz também aí, ó, o furo nos dois terminais, por onde eu vou parafusar os fios por baixo, ok? Já fiz os fios, né? Montei os fios com os terminais, ó. E essa daqui, pessoal, ó, são as melhores baterias que eu consegui. Estão usadas, mas em perfeitas condições. E agora, pessoal, eu vou fazer a montagem e vou explicando para vocês. Se puder deixar aquele joinha e se inscrever no nosso canal, fico muito satisfeito, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, ó, nessa primeira bateria, eu liguei o polo negativo dela, ó, o fio, nessa parte de cima, ó, tá? E o polo positivo eu liguei na parte de baixo, como está descrito aqui, ó. E o polo negativo sobrou um fio onde eu vou ligar na tampa, no terminal negativo da tampa por baixo, ok? Agora eu vou montar a bateria do meio. E agora, pessoal, na bateria do meio, a mesma coisa. Polo positivo na parte de baixo, que vai ser aqui, e polo negativo na parte de cima. Então ficou assim, polo negativo ligado aqui em cima, polo positivo ligado aqui. Sempre tomando cuidado para nenhum fio ficar próximo do outro. E agora, pessoal, ó, a última bateria, a do lado direito, a mesma coisa. Negativo em cima, positivo embaixo. E já do outro lado agora sobra um terminal positivo para a gente ligar no terminal, no polo da bateria positivo. E aqui agora, pessoal, eu coloco uma arruela e uma porca para firmar. E aqui, pessoal, ó, a cada dois terminais desse, a gente tem 12 volts. 12 aqui, que é de uma bateria, mais 12 de outra bateria, e mais 12, que é de outra bateria. E o bom é que não dá choque, ó, tá? E a montagem dos fios aqui dentro ficou assim, ó, tá? Tudo muito bem separadinho, ó, né? Para não ter perigo. Olha pra vocês verem. E esses dois terminais agora eu vou ligar na tampa. Nesse pequeno espaço que sobrou entre as baterias, eu vou colocar esse pequeno compressor 12 volts, ó. Ligação do compressor, eu vou pegar esse fio positivo e ligar nesse polo positivo dessa bateria, que é o que vai vir para a tampa, e o polo negativo do compressor, vou ligar no polo negativo, que é o que vai subir para a tampa também. Cortei também, pessoal, esse pedaço de plástico, vai dar um melhor acabamento e isolar os terminais da bateria. E agora, me utilizando esses dois parafusos 6 mm mais longos, vou fixar os terminais aos polos da bateria. E aqui por cima eu coloco uma porca.
Aqui agora, pessoal, eu fixei um terminal de bateria a um porta-eletrodo, um cabo de um porta-eletrodo, onde eu vou prender desse lado, tá? E já para o lado negativo, outro terminal de bateria fixado a uma garra negativa. Eu já coloquei esse multímetro para vocês acompanhar comigo. E se eu precisar selecionar 12 volts para dar partida em um veículo ou ligar o compressor, eu preciso colocar essas duas chapinhas que eu fiz, ligando esses 3 terminais de baixo e esses 3 terminais de cima. E esse tipo de ligação é a ligação em paralelo, ok? Então eu coloco essas chapinhas, ó, prendo com as porcas. E dessa forma obtemos a voltagem que é para dar a partida e ligar o compressor. Está marcando 13 volts porque a bateria está totalmente carregada. E agora, pessoal, se eu precisar fazer uma solda, eu preciso ligar as baterias em série, tá? Porque com 12 volts não solda, eu preciso de 36 volts. E para me ligar as baterias em série, eu já cortei essas duas chapinhas, onde uma eu coloco aqui e a outra eu coloco aqui. Obtivemos 39 volts e meio, porque as 3 baterias estão carregadas. E com esses 39 volts e meio a gente já consegue soldar, porque o arco elétrico consegue se manter estável, ok? Pessoal, agora para mostrar para vocês que ela realmente funciona, eu vou fazer uma solda com ela aberta assim para vocês verem, ó, tá? Vou soldar essas duas chapinhas aqui, ó. Vou pegar o martelo pra gente bater. Olha aí, para vocês verem que funciona direitinho, pessoal, ó. Vou fazer mais uma solda, ó. E olha aqui, pessoal, ó, tá? Ó. Pessoal, e não dá choque, tá? Não dá choque, ó. Posso, aqui, ó, encostar nos 2 terminais, qualquer parte aqui dentro, ó, não dá choque, tá? Soldei dos 2 lados, ó. Ok? Então, pessoal, ó, é uma máquina de solda de emergência, é uma bateria de emergência e um compressor também. E funciona. Provei para vocês, ok? Então, considere aí se inscrever no nosso canal, se puder deixar aquele joinha, a gente fica muito satisfeito também, tá bom? Até o próximo vídeo e fica com Deus, meus amigos.